Vocês um aviso muito importante. Os irmãos vão colocar ali no Data Show. Colocou aí já? Amém. Irmãos, olha só. A partir de hoje, a Igreja do Brasil, ela vai começar um projeto, uma convocação de 21 dias de jejum, orando pela nossa nação. Amém? Começa hoje já, dia 9, e vai até o dia 29 de outubro. O foco desse jejum nacional, toda a Igreja do Brasil está sendo convocada. Deixa eu ver se eu pego aqui isso. Em função das eleições, não é? A igreja está se unindo em fé, a igreja brasileira, para orar pelas nossas eleições do próximo dia 30, que definirá, não somente quem será o novo presidente do Brasil, mas, acima de tudo, o tipo de sociedade que nós seremos a partir daí. Então, a partir de hoje, das 23h30 até a meia-noite, vai ter uma live no YouTube. Eu vou pedir para os líderes, eu estou mandando agora para o grupo dos líderes, e eles vão passar para vocês, em cada célula. Líder que está com o teu celular aí já faz isso para nós. Então você vai poder acompanhar. Então o que eu quero te instruir? Primeiro eu quero te instruir a você participar desse jejum. Faça o jejum do tempo que você decidir. Você pode fazer jejum da meia-noite, né, terminando a oração, essa live que vai ter no YouTube, da meia-noite ao meio-dia. Você pode fazer da meia-noite às 3h, você pode fazer da meia-noite às 5, às 6, não é? Orando pela nossa nação. Amém? E você pode estar acompanhando a live, que está o link aí no grupo da célula. Se o seu líder já transmitiu, já está na célula, mas se não, até o final vai ser transmitido. Então, cada dia, nesses 21 dias, terá um grande líder evangélico de expressão fazendo a live. Hoje, por exemplo, é o apóstolo Rina. Não é? O apóstolo Rina, ele é o líder da Igreja Bola de Neve. Amanhã vai estar o César Augusto. Depois de amanhã o Jorge Linhares, e aí sim, não é? E aí por diante, não é? Terão líderes de expressão na nossa nação, líderes evangélicos, orando meia hora, e nós vamos nos unir, os evangélicos do Brasil, para essa oração. Não só os evangélicos, né? Nós estamos convocando todos os cristãos, todos aqueles que creem em Cristo, para que eles participem dessa aliança de fé. Por que isso, irmãos? Porque, infelizmente, nós não temos hoje um candidato que se adequa aos padrões bíblicos, aos padrões da igreja, não é? Até porque a gente não vai escolher um pastor para nós, a gente vai escolher um presidente, não é verdade? Eu digo sempre aqui para os irmãos, em determinados momentos, que ser um pastor tem mais exigências do que ser um presidente da república, não é? A gente aceita muitas pessoas para ser um presidente, não é? Mas tem coisas que, se um pastor que faz determinadas coisas que um presidente faz, a gente jamais aceitaria, não é verdade? Infelizmente, porque a Igreja do Brasil não se atentou para isso antes, nós não temos hoje alguém que de fato represente a nossa fé e os nossos valores para a gente votar. Então, não é? A questão aqui não é votar em uma pessoa simplesmente, mas acima de tudo naquilo que ela representa. E hoje nós temos um candidato que representa a direita conservadora e liberal. Não é? O que é a direita conservadora? Não é? A direita conservadora é um modelo político que conserva 3 valores importantes para a vida de qualquer ser humano: a liberdade de religião,
a família no modelo judaico-cristão, o homem, a mulher e a sua prole, e o direito de propriedade, não é? Então, a liberdade religiosa, a família no modelo judaico-cristão e o direito de propriedade. Essas três bases, elas são, na verdade, um resumo dos 10 mandamentos, não é? A igreja, há séculos atrás, influenciou os valores dos governos, e a igreja não deveria ter deixado de fazer isso. Então saiu o modelo conservador, não é? Liberal, porque é uma economia liberada, né? O governo interfere o mínimo possível na economia do Brasil e dá liberdade para o cidadão empreender e crescer, não é? Na sua vida financeira. Contrapartida, nós temos uma outra ideologia com base na ideologia marxista, não é? O marxismo, ele diz que a família, ela enfraquece o indivíduo e que a religião é o ópio do povo, não é? E o marxismo, ele prega o contrário do liberalismo. Ele não dá liberdade religiosa para a nação, não é? Existe o trabalho para a desconstrução da família e o indivíduo não tem propriedade, tudo é do Estado, não é? E esses partidos que são adeptos ao marxismo, nós chamamos de partidos de esquerda ou partidos comunistas, não é? E o comunismo nunca chega numa nação como chegou, por exemplo, na Rússia, né, quando caiu, né, a União Soviética, quando caiu o Muro de Berlim, a metade capitalista da Alemanha era rica, próspera, e a metade, né, ocidental, a metade oriental da Alemanha, que era comunista, pobreza, miséria. Se você fizer um estudo rápido, não precisa ser muito, só pesquisar na internet. Pesquise quais são os países que vivem num regime comunista hoje e pesquise como é a vida dos cidadãos, não é? Então, esses partidos, eles começam a se estabelecer numa nação a partir de conversas como a gente vai defender o pobre vai comer picanha, aquela coisa toda que, né, vocês devem estar ouvindo aí na TV, entendeu? E eles começam a desconstruir valores. Por que eles começam a desconstruir valores? Porque eles começam a desconstruir uma sociedade para poder, então, implantar os valores comunistas. Você está me entendendo? Então, eles começam a desconstruir a família, não é? O modelo de casamento, não é? Tem projeto de lei aí já para não ter mais dia dos pais, para não ter mais dia das mães, não é? Né, para o casamento gay, a lei da homofobia, legalização das drogas. Em geral, a estratégia deles é legalizar o que é imoral. Então, eu legalizo aquilo que é imoral, eu começo com uma pregação, uma influência no imaginário da pessoa. E eles têm projetos até para as escolas, para ensinar para os nossos filhos. Eu tenho uma filha de 5 anos, não é? Eu tenho uma filha de 5 anos, daqui a pouco ela vai estar aprendendo na escola que menina pode beijar menina, e que menino pode beijar menino, é para desconstruir esses valores familiares, né? Eles começam a trabalhar com isso. A semana passada, eu recebi 2 informativos de um pastor, que é meu amigo, que é vereador aqui na cidade de Curitiba, e tem um projeto de lei que vai ser aprovado aqui em Curitiba, não é? Que vai ser aprovado em Curitiba, é um conselho consultivo da ala LGBTQI+, alguma coisa aí, esse monte de coisa que eles colocam aí. E esse conselho consultivo, um conselho consultivo dentro da cidade, ele ajuda a estabelecer normas para tudo, inclusive para a educação. Ele me mandou o projeto, eu li, passei para os pastores, para os líderes, e ele falou assim para mim, assim, pastor, ora
ora porque o negócio está feio aqui para a gente. Aí eu falei, mas pastor, não dá para a bancada evangélica aí, e junto com a católica, não é? Barrar esse projeto? Eu falei assim, pastor, não dá, porque nós somos a minoria aqui dentro. E a bancada deles tem mais voto que a nossa. E aí ele me disse algo assim, pastor, e tem outra coisa, muitos desses deputados, muitos desses vereadores, são apoiados por igrejas. Aí que eu fiquei mais estarrecido ainda, não é? Então, irmãos, nós não podemos compactuar com o pecado, amém? Nós não podemos pecar e não podemos compactuar com o pecado. Então, olha aqui para mim, se você não é simplesmente ser uma pessoa passiva, a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, peca, não é? O mal, as pessoas más não são a maioria, mas a Bíblia diz que os maus são mais astutos do que os bons, e eles acabam logrando mais espaço do que os bons. É uma minoria que consegue prevalecer contra a maioria, não é? Tanto que se você vê aí nessas pautas marxistas, eles sempre defendem as minorias, mas nós somos uma democracia, e uma democracia, o que vale é a vontade da maioria, não é? Um governo que governa para a minoria gera caos. Imagina, você tem 3 filhos e tem um filho deficiente. Você vai mudar a sua casa toda para atender só o deficiente e vai querer que os outros se acostumem às limitações de um deficiente, sim ou não? Não, você vai cuidar dos dois, não é verdade? Sim ou não? Mas como você tem 2 filhos bons e um deficiente, você vai ter que ter coisas proporcionais dentro de casa, sim ou não? Não pode ter mais para deficiente e menos para, não é? Então, a maioria da população brasileira, por exemplo, como é que é? É heterossexual, né? O homem gosta de mulher e a mulher gosta de homem. O homem que gostar de homem, o problema é dele. Não é? Nós não temos preconceito contra ninguém. A Bíblia e Deus e a igreja não condenam o pecador, nós condenamos o pecado. E nós alertamos o mundo do pecado. Não é verdade? Nós não temos nada contra, muito pelo contrário, a igreja é a instituição em todo o mundo que recupera mais homossexual, mais drogado e mais marginal do que qualquer outra instituição na face da terra. Você está me entendendo? Eu já trabalhei pessoalmente com drogados, eu já trabalhei pessoalmente com a libertação e recuperação de pessoas que são presas nesse laço do homossexualismo, e eu já trabalhei com gente de rua, né? Só não trabalhei com presidiário até hoje, mas com esse resto tudo eu já trabalhei pessoalmente, já cuidei desse tipo de gente, e eu sei o sofrimento que eles passam. Então nós não podemos votar em pessoas que representam uma pauta de liberação de drogas, uma pauta da desconstrução da heteronormatividade, uma pauta de desconstrução da família, uma pauta da liberação do aborto, não é verdade? Uma pauta da criminalização da fé. Nesse mesmo dia, eu recebi como é que é o nome? Um negócio lá, me esqueci o nome agora, do Ministério Público aqui do Paraná, proibindo a oração do Pai Nosso em todas as escolas de Matinho, se eu não me engano. Eu tenho no grupo, se você quiser eu posso passar para você, eu tenho no WhatsApp, entendeu? É uma liminar do Ministério Público. Alguém da escola reclamou que na escola estava se orando o Pai Nosso, não é? Então, liberdade religiosa, o que é? O Estado é laico. O que é o Estado laico? O Estado não impõe uma religião sobre ninguém, mas o Estado respeita a liberdade religiosa de alguém aonde quer que for. Então eu posso expressar a minha fé na escola, eu posso expressar a minha fé no shopping, eu posso expressar a minha fé na rua, eu posso expressar a minha fé em qualquer lugar. Até o preso tem direito de expressar a sua fé.
né? E o Ministério Público, né, porque está todo paramentado para essas ideologias marxistas de esquerda, estabeleceu uma liminar lá em Matinhos que nenhuma escola mais pode orar ou rezar o Pai Nosso. Pensa, não é? Já existe até proibição de ter Bíblia em biblioteca de escola, não é? Mas livro lá que ensina o pecado, eles querem liberar. Então, como pedido para você, participe das campanhas de jejum e oração. Amém? Segundo, se você tem opinião contrária, repense a sua opinião. Eu não estou tendo aqui uma posição política, eu tenho uma posição de fé. Eu não sou bolsonarista, eu sou crente. Está me entendendo? Mas, hoje, a nossa melhor opção, não temos outra melhor, é Ele. A questão não é Ele. A questão são os valores que Ele defende. Ele foi o primeiro presidente do Brasil que convocou para pastores orar lá. Se você vê o 7 de setembro, o pessoal orou na esplanada do ministério, oração do Pai Nosso. Temos hoje um pastor evangélico, presbiteriano, se eu não me engano, como um dos ministros do STF. A Damares, a ministra das mulheres lá, é evangélica, foi eleita agora como senadora. Uma mulher que trabalha há anos defendendo as pautas de crianças abusadas e sexualmente, e tantas outras coisas que são relevantes para nós como igreja. Amém? Então, hoje a igreja está tendo um espaço que nunca teve. Então, eu quero te aconselhar a você repensar os seus valores e também, se você estiver disposto, influencie mais alguém. Conte para mais alguém isso que eu estou contando para vocês, amém? Nós temos aqui na igreja uma família que veio da Venezuela. Eu quero chamar a Sheilink aqui para dar um testemunho para vocês. Vem cá, irmã. Sheilink está, acho que um mês aqui na igreja, né, filha? Já está um mês aqui conosco? Já está um mês, para subir aqui. Já está um mês aqui conosco. Ela veio da Venezuela. E um dos motivos que ela veio de lá, você sabe, né, que está vindo muito venezuelano para cá. Um dos motivos que ela veio para lá é a dificuldade que o regime comunista, estabelecido pelo Chávez e seu discípulo Maduro, né, o candidato de esquerda é assim, ó, com Chávez e com Maduro, é amigo íntimo. Eles, a partir do Foro de São Paulo, tem um projeto chamado URSAL, que é a União Socialista da América Latina, semelhante à União Soviética, para fazer uma aliança na América Latina de países comunistas. Nós temos 3 países da América Latina só que estão resistindo ao comunismo: Brasil, Paraguai e Uruguai, se eu não me engano, né? Chile, Colômbia, Bolívia, né? Já foi para banho. Você sabe, se você está vendo o que está acontecendo na Nicarágua e na Argentina, inflação terrível, Nicarágua perseguindo a igreja católica, daqui a pouco começa a perseguir os evangélicos lá. Então ela vai falar um pouco, ela não fala direito português, então ela vai falar devagar e você tenta prestar atenção, amém? Boa noite, Deus abençoe a todos. Espero que Deus derrame sobre vocês entendimento à língua espanhola. Eu estava escutando aqui a pastor. Vocês têm algo a seu favor, e é que você tem agora a oportunidade de escolher que candidato é melhor para esta nação. Nós não tivemos essa oportunidade. Quando Chávez, vocês escutaram de Chávez, ele se implantou em nossa nação, ele se pintou, se vendeu como uma pessoa que ia ajudar a gente pobre, ia fazer casas, empregos, créditos, toda uma quantidade de coisas que muita gente se enganou por isso. Outra coisa também ia a eliminar tudo o que era, como fala aqui, cassinos, coisas de jogos com dinheiro, tudo isso. Muita coisa que a gente, sim, é bom, tudo bom. Mas havia algo nele que mostrava a oscuridade. Muita autoridade, muito liderazgo assim de la nada, muito poder sem aún tenerlo, tá? Foram muita coisa que a muita gente, incluindo-me, não deu
bom jeito, não? Assim, eu não votei por ele. Eu disse, não. Há algo nele que não gosta. Mas muita gente creu nele. Ele começou muito bem. Ele começou com projetos de casa, toda essa coisa, bem, muito bem. Mas começou a fazer muita coisa autoritária com os empresários. Eu sempre he sido empreendedora, empresária em meu país e fui afetada também com isso. Então, eu era da categoria menor, mas muita gente que é uma categoria maior teve que sair de Venezuela, cerrar suas empresas, toda essa coisa, porque não havia possibilidade alguma de poder seguir crescendo empresarialmente. Então, essa foi uma das coisas que ele começou a fazer, que começou a abrir os olhos das pessoas lá e começaram a arrepender-se de haver votado por ele. Mas era tarde porque os que conhecemos o mundo espiritual sabemos que uma pessoa, quando implanta um poder, uma autoridade dessa forma, é porque tem pactos satânicos. Infelizmente, é assim. Então, ele foi uma pessoa que fez muito pacto satânico. E, infelizmente, pues, indujo a nossa nação. Sim, indujo a nossa nação a estar em um nível de maldição. Então, logo de sua morte, tudo isso, toda essa barbaridade que ele fez em nossa nação, que vocês habrão escutado por las notícias, se implantou Maduro, graças a ele. Sim, infelizmente, obrigada a ele. E ele foi como que melhorou o caos. Sim, me explico? Melhorou o caos. Pior ainda. Empeorou tudo. Sim, dizem por aí que el alumno supera al maestro, ele mostra de isso. El alumno, el que estuda, supera al que ensina. Ele superou al que ensinou. Então, Maduro superou Chávez. sim. Então, agora a situação está muito difícil. Nós tivemos que sair de Venezuela por vários motivos. Um desses é porque, como falei, eu sou empreendedora, meus filhos também são como eu. Então, a visão que nós temos em Venezuela não dá. Não dá para ficar lá e poder progressar pronto, não. Sim se pode, porque somos filhos de Deus e trabalhamos e temos fé de que tudo vai sair muito bem, mas a realidade é que isso pode suceder muito longe, como também não pode suceder. Então, é um risco ficar lá sem saber, ter uma vida assim, só caminhar a ver por fé, só por haver. Não, nós temos fé, sim. Certamente nós temos que caminhar por fé e não por vista, mas também temos discernimento e temos que discernir o que convém e o que não convém. E a verdade é que pessoas como nós não podem ficar lá. E mostra disso é que muitos empresários saíram, muitos. Venezuela está agora dominada por um círculo de políticos lá, que tem poder para empreender empresarialmente, qualquer coisa em Venezuela é um grupo político. Uma pessoa normal, digamos que, como chama aqui, uma pessoa que não é funcionário, que é civil. Sim. Uma pessoa civil não pode crescer assim nada mais. Isso está dominado. Se vocês pesquisam a empresa tal, investiga bem, quem está detrás disso é um político. E assim tudo allá. Então, uma das coisas horríveis que está sucedendo em Venezuela é que ela está legalizado totalmente todo culto. Todo culto. Anteriormente, a parte de bruxaria, de maçoneria, de babalorizar, tudo isso era sempre, sabe, bajo culto, sabe? Porque é que todo mundo sabe que isso é malo. Agora não. Agora todo é livre.
programas de radio, televisión, en la calle, en la rua, en las plazas, en todo lado. Puede manifestar su fe, su culto libremente. Entonces, es una cosa que está afectando mucho a Venezuela, mucho. Porque ya, como estaba falando el pastor, ya los meninos no tienen claridad de que por fin, entonces, ¿cómo es la fe? ¿Es a Cristo o es aquí? ¿Entendió? Es muy difícil así. Outra coisa, a igreja. Prontamente, eu posso sentir espiritualmente que prontamente vai ser uma igreja restringida totalmente. Restringida. A igreja restringida. Sim, por quê? Quando Eles estão dando liberdade de culto para essas religiões ocultas, não é? Ocultismo, satanismo, e estão começando a restringir a igreja. É isso aí, né? Sim. Anteriormente, eu escutei aqui que ainda não se paga imposto, não? Igreja? Não. Não. Allá, já é obrigatório registrar a igreja e pagar imposto. Né? Deve haver um cálculo total de tudo o que entra, tudo o que sai, por que entra, por meio de quem, toda essa coisa, e pagar imposto. Isso já está implantado, eu acho que já se está cumprindo. Antes não era. Antes não. Então, também tem que haver um registro de todo o liderazgo da igreja, pastor, líder, apóstolo, tudo isso, tem que haver um registro. E isso, se lo comparamos com a Bíblia, bíblicamente, lamentavelmente, vai haver uma persecução direta. Perseguição direta. Direta a los líderes de la igreja de Cristo, exactamente, a la igreja de Cristo. Eso por ese lado, la parte religiosa. En la parte social, económica, pues un caos total. La cesta básica, no sé cómo fala aquí la cesta básica. Cesta básica. La cesta básica, por ejemplo, el costo normal es de $50, por ejemplo. No sé ahora, en realidad, no sé, porque más o menos eso era lo que estaba antes. Y el salario mínimo está por debaixo de $20. Nossa, a cesta básica é $50 e o salário mínimo abaixo de $20. Sim. Assim estava quando eu vine, que estava o dólar em R$4, 4 bolívares aproximadamente. Agora está em 10. A inflação cada vez é maior. Não baixa de preço nada, não sube salário, não há oportunidade de emprego porque cada vez há menos empresas. A gente já não encontra que empreender, porque qualquer coisa que emprendas, com quem contas? Com a mesma nação que ganha salário baixo. Não tem oportunidade de crescer muito. Então, contas com esse grupo político menor que pode ajudar a comprar tus coisas, mas não há garantia de nada. Então, essa é uma situação bem difícil. Uma pessoa que depende de um salário não pode alimentar bem a sua família, não pode dar um par de sapatos digno à sua família, um estudo bom a seus filhos, não? Dependem de, vamos a ver o que fazemos, vamos a ver o que fazemos. Como vamos caminhando, vamos vendo. Assim está a Venezuela agora. Vamos a ver o que sucede amanhã. É incierto total. Uma coisa incierta, não sabes, não tienes segurança de nada. Não falo com isso que há um país com muita segurança, não. Nenhum país é assim. Só que Venezuela realmente está em caos, muito caos. Então, há muita coisa mais que está implementando este governo, essa parte de lo que é el aborto, los sexos unidos, homem com homem, mulher com mulher, tudo isso, já isso se está implantando. Em qualquer momento também vai ser assim, vai ser livre totalmente, porque já há muita favoritismo, preferência com a parte gay, muito, já lo há, muito favoritismo. O pastor falou algo muito importante, e é que Deus não condena ao pecador. Não. Nós temos um trabalho de pregar, de assistir a todas essas pessoas para que se acerquem a Cristo. Mas é muito mais difícil
quando tem liberdade de cometer pecado livremente ante todo mundo. É muito mais difícil. Então, até agora, ainda não está já plasmado, mas vai para allá, né? É assim, muita coisa. Não sei se tem alguma pergunta ou quer fazer. Tá bom, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Só para você ver o testemunho, né? Se você vê um mapa da votação ali, em todo o Norte e Nordeste, o Partido Comunista ganhou mais votos, menos em Roraima. Por quê? Porque é por onde estão entrando a maioria dos venezuelanos. Eles estão vendo o caos de um governo comunista. Então, meus irmãos, a questão não é só você votar. A questão é você conversar sem brigar com ninguém. Nós temos que respeitar. Na igreja nós temos o livre-arbítrio. Se você tem a sua posição, nós respeitamos ela, mas eu quero que pelo menos você tenha consciência do que você estará promovendo. Não é? Não brigue com ninguém da sua família. Enquanto na igreja tem o livre-arbítrio, na sociedade tem a democracia. E a pessoa é livre para escolher o que ela quer. Mas o problema é que, na minha visão, quem está escolhendo o comunismo não está escolhendo sabendo o que é o comunismo, está escolhendo enganado. Como a nossa irmã falou, né, o chavismo veio com proposta dos pobres, de fazer casa, de dar emprego, de diminuir o valor de cesta básica, e depois, quando o negócio está bem estabelecido, que eles conseguem tomar o poder, entendeu? O que acontece? O que acontece? Acontece que os mais pobres são os que mais sofrem. Ah, mas pastor, mas aqui não vai acontecer. Bom, aqui é mais difícil acontecer realmente, porque aqui o Partido Comunista não tem o apoio do Congresso e nem do Exército, que lá eles têm, porque lá eles fizeram a Força Nacional, que é uma outra força militar que compete com o Exército, e que eles querem fazer aqui no Brasil também. Eles querem estabelecer o mesmo sistema lá que já tem projeto de Força Nacional. Mas, meu irmão, mesmo que não dê, imagine o Exército tem que assumir de novo e a gente entra numa nova ditadura militar. Você quer isso também? Corre o risco. E tudo depende do nosso voto, amém? Vamos orar ao Senhor para a nossa nação? Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, nós reunimos aqui agora como tua igreja, Pai, e como congregação e como campo, nós assumimos o compromisso com esse projeto nacional dos 21 dias de jejum pela nossa nação. Senhor meu Deus, Pai amado, nós oramos e pedimos que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, Senhor. Senhor, livra o Brasil de todo esse projeto maligno, de toda essa maldade que se levanta contra a fé, que se levanta contra a família e que se levanta contra o direito do cidadão. Senhor, livra-nos deste projeto maligno, Pai, que torna legal tudo que é abominável ao Senhor, o homossexualismo, dá liberdade religiosas para as religiões que contrariam a fé cristã e restringe a igreja. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, livra-nos, Pai, da legalização das drogas, da legalização do aborto, da impunidade que tem sido tentado implantar nessa nação, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, e garante a liberdade desta nação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Agora vamos orar para Deus falar conosco, amém? Amém. Esse foi o nosso momento civil, né? Nosso momento cidadão, não é? Eu, como seu pastor e seu líder, eu me sinto na obrigação de te instruir. Você é livre, amém? Você é livre. Pastor, você vai ficar chateado comigo se eu votar no PT? Nada, meu irmão. Eu te amo de qualquer jeito. Entendeu? Mas se der errado, eu vou dizer, eu te avisei. Mas, não é? Você é livre. Mas eu sou obrigado a te alertar. Amém? Vamos orar então para Deus falar conosco nessa noite. Pai, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui na tua presença, Pai. Pedimos agora, Senhor, fala conosco e dá-nos ouvidos para ouvir a tua palavra, porque queremos conhecer a tua vontade, queremos viver a tua vontade, porque sabemos, Pai, que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor. Então fala conosco, Pai, e que a tua palavra seja sempre como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente?
Pode sentar no seu lugar aí? Vamos à palavra do Senhor, então. Irmãos, ontem tivemos a nossa Santa Ceia Ministerial, fizemos também um jejum de 24 horas, jejum e vigília de oração de 24 horas, do meio-dia de ontem ao meio-dia de hoje. Eu dormi umas quase 3 horas dessa tarde aí, depois do culto eu vou dormir de verdade. Irmãos, eu preguei uma mensagem ontem na Ceia Ministerial, e geralmente eu sempre prego uma mensagem na Ceia Ministerial e uma mensagem para a congregação diferente, porque o propósito da Ceia Ministerial não é para pessoas que têm um nível de um compromisso maior com o Senhor. Até quero chamar a sua atenção, que faz parte do ministério aqui na igreja, o seu dever é estar conosco na ceia ministerial, amém? A ceia ministerial para aqueles que são parte do ministério da igreja, que trabalham na igreja, amém? Mas eu sinto no meu coração de compartilhar essa palavra com os irmãos também, amém? E hoje eu quero falar com vocês sobre o tema crescer em amor. Repita comigo, crescer em amor. Aleluia. Vamos então ler o texto que está lá em Efésios capítulo 4, do 15 ao 16 na NVI. Aleluia. Efésios 4, do 15 ao 16 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. Irmãos, a igreja, desde a sua fundação, ela foi perseguida, não é? Sempre foi. E ela sempre será perseguida. O que a gente não pode fazer é concordar com as pessoas que perseguem a igreja, não é verdade? Mas ela sempre será perseguida. Isso é uma realidade, não é? Tudo que nós fazemos não é para evitar a perseguição da igreja. É claro que em cada tempo e em cada lugar, a igreja sofre um tipo de perseguição diferente, não é? Tem um pastor que eu admiro muito, o nome dele é Dag Heward-Mills, ele é um pastor africano de Gana, não é? Um dos maiores pastores do continente africano. A Bíblia diz que a igreja tem que prevalecer contra as portas do inferno. E ele, porque vive na África, ele diz que as duas grandes portas do inferno, as maiores hoje, que a igreja tem que prevalecer, é o islamismo e o comunismo. O islamismo no norte do continente africano e na Europa. O islamismo está dominando, já dominou o norte do continente africano, não é? O Oriente Médio, e já está dominando a Europa, você tem uma ideia, não é? E o comunismo, né, nas Américas. Por quê? Porque são os regimes totalitários que mais perseguem a igreja. Independente desses regimes, a igreja sempre vai ser perseguida. As sociedades humanas, porque o mundo jaz no maligno, de alguma forma elas sempre vão resistir à igreja. Essa semana eu estava vendo uma questão de documentação da parte legal na igreja, né? A igreja tem que ter a documentação dela e para fazer tudo, né? A igreja só não paga imposto no Brasil em nenhum país hoje, só nos países comunistas, como nós vimos testemunho da nossa irmã ali. Aí eu conversando com um engenheiro que presta serviço para a prefeitura, eu perguntei assim, quanto tempo para a gente liberar essa papelada? Eu falei para ele. Ele falou assim, pastor, eu vou ser bem sincero para o senhor. O normal é 2, 3 meses, mas para a igreja é mais de 4 meses. Eu falei, por que para a igreja mais de 4 meses? Sacanagem. Eu falei assim, pastor, porque quando entra na prefeitura, ou em qualquer órgão público, quando entra qualquer coisa relacionada à igreja, eles não têm vontade de fazer. Eles vão deixando para lá. Tipo assim, parece que fazer algo para a igreja é um favor. Aí ele falou assim, a não ser que o Senhor tenha algum contato dentro da prefeitura, entendeu? E o Senhor consiga falar com essa pessoa para que ela dê o andamento normal. Olha só, meu irmão. Um engenheiro que presta serviço para a própria
prefeitura. Então a igreja, ela é perseguida, né? E os regimes que mais perseguem a igreja hoje são esses dois regimes totalitários. Mas a igreja sempre foi perseguida e ela sempre será perseguida. Isso é uma marca da igreja. Jesus disse que a igreja, ela seria perseguida. Só que em cada lugar e em cada tempo, o tipo de perseguição que nós sofremos, ele muda. No nosso tempo e no nosso lugar, hoje a igreja é perseguida principalmente por críticas. Fala assim, crítica. A igreja é muito criticada na sociedade. Você está me entendendo? Não é de todas as outras religiões que existem aí, a igreja é a igreja mais criticada. Eu fui pastor em Porto Alegre, porque eu sou de lá, pastoreei a igreja lá 6 anos, só que eu, fui membro daquela igreja lá por 10 anos, 4 anos só como membro e 6 anos como pastor. Não sei se você sabe, mas Porto Alegre ela é a capital da Umbanda e da Quimbanda no Brasil. Salvador é a capital do Candomblé e Porto Alegre é a capital da Umbanda e da Quimbanda. Lá tem templos de macumba maiores que essa igreja, para você ter uma ideia. Gigantes, não é? E uma vez eu estava atendendo uma irmã, uma mulher que estava vindo para a igreja, não é? E ela disse que quando ela foi para a igreja, o marido dela enlouqueceu dentro de casa. E antes disso, ela fazia parte de uma seita brahmanista, que vem do hinduísmo, chamada Namastê. E ela disse que essa seita tinha retiro, entendeu? Que ia homem e mulher tudo junto, entendeu? Tinha o momento do ódio e o momento do amor. Então eles tinham que ficar tudo pelado, como nasceram, paravam um de frente para o outro, homem com mulher, homem com mulher, e tudo misturado. Daqui a pouco eles começavam a jogar todo o ódio um no outro, xingar dos piores palavrões, as piores ofensas, para se esvaziar do ódio e depois poder liberar o amor. Aí na hora de liberar o amor, você sabe o que acontecia, né? Eu não vou dizer aqui, né? Quando ela me falou, eu fiquei constrangido. E ela estava brava, falou assim: pastor, quando eu ia nesse lugar, eu e meu marido pagava para mim ir. Eu falei, esse é macho. Mas para a igreja não quer me dar passagem. Você está me entendendo? Né? A gente gosta de trabalhar bastante com jovens aqui. Quantos jovens que falam assim para mim: ô pastor, quando eu vou para a balada, meu pai e minha mãe não falam nada, mas quando eu vou para a igreja, eles falam assim: ó, esse negócio de igreja é perigoso. Eu falei: rapaz, igreja está mais perigoso do que balada agora. Sangue de Jesus tem poder, não é verdade? Então a igreja ela é perseguida, e hoje, no nosso, aqui no Brasil, nesse tempo, a igreja foi perseguida de muitas formas, mas hoje eu entendo que a principal perseguição que a igreja sofre são as críticas dos de fora, mas também, infelizmente, as críticas dos de dentro. O apóstolo Paulo, ele sofreu isso na pele, não é? Mas a pior dor que ele declara na Escritura Sagrada não era a perseguição que ele sofria pelos de fora, era a perseguição que ele sofria pelos de dentro, não é? E as críticas dos de dentro são piores, pois as críticas que nós fazemos sobre nós mesmos são as críticas que mais escandalizam e que mais atrapalham a igreja. Você está me entendendo? Não é? Então, você ouvir alguém que não é da igreja criticar a igreja, tem um peso. Você ouvir alguém que é da igreja criticar a igreja, tem outro peso. Olha só, eu falar do que está acontecendo na Venezuela tem um peso, mas a irmã venezuelana falar o que está acontecendo lá tem outro, sim ou não? Porque ela está lá dentro. Eu nunca fui na Venezuela, né? Dizem que é um país muito bonito, eu tinha até vontade de conhecer. Deixa o Maduro apodrecer, depois eu vou lá. Né? E
Entenda uma coisa, existem dois tipos de críticas. Existe a crítica construtiva, que é aquela crítica boa, é uma crítica que vem de alguém que tem compromisso para que as coisas melhorem. Eu estou vendo um problema, eu estou vendo uma deficiência, e se você ficar aqui um pouquinho, você já vai começar a ver problema, você já vai começar a ver deficiência, porque nós somos gente, amém? A igreja é divina, mas ela é composta por pessoas naturais, que tem cada um seus problemas, não é? Tem gente que fala assim, pastor, eu queria ir para uma igreja que não tivesse problema. Então tem que ir para uma igreja que não tem gente. Porque onde tem gente, quem aqui tem problema? Olha aí, entendeu? Então a igreja tem problema por sua causa. E como eu também tenho problema, a igreja tem problema por minha causa, não é verdade? Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que suportar uns aos outros com amor. Tem gente que fala assim, pastor, ora por mim, porque eu quero casar, eu quero ter um casamento sem problema. Ih, filho, eu te aconselho a virar padre. Não é verdade? Faz lá o voto do celibato, meu irmão, minha irmã, entendeu? Ou seja eunuco para o reino dos céus. Você está me entendendo? Mas, meu irmão, casamento é uma coisa maravilhosa, mas coisinha para dar trabalho nessa vida, meu irmão. Não é verdade? Sim ou não? Meu Deus do céu, né? Pastor, o senhor aconselha a casar? Claro, meu irmão. Meu irmão, a Bíblia diz que não é bom que o homem e a mulher vá só. Meu irmão, solteiro, a vida de solteiro é uma desgraça, principalmente no inverno. Não é verdade? Essa é a minha opinião, não é? Tem que você pensar, pastor, antes só do que mal acompanhado. Eu acho o contrário, antes mal acompanhado do que só. Está me entendendo? É antes mal acompanhado do que só, não é? Então, meu irmão, mas dá problema, não é verdade? Né? Então, existe a crítica construtiva, que é aquela pessoa que é uma pessoa madura, que é uma pessoa equilibrada, que sabe que existe problema, e ela, porque faz parte de uma comunidade, não é? Uma pessoa saudável, que faz parte de algo, ela quer que aquilo melhore, não é verdade? Sim ou não? Quando você vai para uma casa, você quer que ela fique pior ou melhor? Você vai cuidar dela, não é verdade? Entendeu? Mas tem gente que é movida por um outro sentimento. É um sentimento perverso. Um sentimento de quando ela vê uma coisa errada, a vontade que parece que ela tem que aquilo acabe. E muitos de dentro da igreja perseguem a própria igreja com críticas que beiram a maldição. Não é incomum nós ouvirmos os próprios crentes falando assim, pastor, desse jeito não vai dar certo. Meu filho, igreja dá certo de qualquer jeito, porque nada pode impedir a obra do Senhor. Ou não é verdade? Sim ou não? E o problema da igreja nunca está... Meu amor estava dizendo que o nosso casamento é maravilhoso aqui, meu amor. Né? Então, só para ficar tudo certo depois, né, irmão? Sabe como é que é, né? Entendeu? Né? Você sabe que o Instituto de Pesquisa estão dizendo que quem manda em casa é o homem. Você sabe que as pesquisas acertam sempre, né? O IPEC, né? Esse instituto aí que estão tudo errando aí, estão dizendo que quem manda em casa é o homem. Meus irmãos, então são críticas que beiram a maldição. E a Bíblia diz que da nossa boca, dos que creem, não pode sair maldição, não é? Então eu não estou dizendo que não pode ser criticado, não. Lá em Eclesiastes 8,5 diz assim: quem aguarda o momento não experimenta, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então a Bíblia é o mandamento de Deus. Quem guarda o mandamento é sábio. E quem guarda o mandamento sabe que para tudo existe um tempo e existe um modo.
É ou não é verdade? Então, quem sabe criticar, e as críticas construtivas, elas são boas, é ou não é verdade? Sem uma crítica santa, ninguém cresce. Mas com críticas malignas, atrapalha, é ou não é verdade? Sim ou não? E uma das críticas que eu mais ouço nesses 21 anos que eu sou crente, agora em dezembro vou fazer 21 anos que eu sou crente, é a falta de amor que existe na igreja. Meu irmão, como eu escuto isso, não é? Como os próprios crentes reclamam, não é? A falta de amor que tem na igreja. Pastor, acho que a igreja tinha que amar mais, pastor. Eu falei, eu também acho. Eu acho que a igreja tinha que cuidar mais das pessoas, pastor. Eu tenho certeza disso. Pastor, eu acho que a igreja tinha que visitar mais, tinha que ajudar mais os pobres. Está tudo escrito isso aí. Você está lendo a Bíblia? Não, eu só acho. Porque a gente até acha que a pessoa está lendo a Bíblia. Fico até feliz. Aí quando eu pergunto, não, porque ela está achando. Você está me entendendo? Não é? Então, essa falta de amor, gente, ela é evidente aonde? Na falta de cuidado e na falta de atenção, não é? Por que as pessoas, elas reclamam que não tem amor na igreja? Porque elas entendem que elas não recebem o cuidado que elas precisam e nem a atenção que elas precisam. É ou não é verdade? Aí um dia lá, tudo que você precisava era receber uma ligação, você está chateado, você está aborrecido, entendeu? Você manda uma mensagem para o seu líder, ele vê só no outro dia e responde ainda no outro dia. Mas essa igreja não ama ninguém. Meu Deus do céu, não é? Pastor, isso é falta de amor? É, está faltando mesmo, não é? Está faltando. Você precisa de uma atenção, você precisa de cuidado e não tem. E eu entendo que, de fato, nós não conseguimos dar o cuidado e a atenção necessária, nem para os antigos e nem para os novos, não é? Mas o interessante é que essa crítica vem muito mais dos mais antigos do que dos mais novos. Você está me entendendo? Não é? Isso é uma realidade. E geralmente, eles dizem assim, só valorizam nessa igreja os novos convertidos. E quando ganham as pessoas novas, esquecem dos antigos. Não é verdade? Parece aquela situação familiar, onde tem lá, né, a mãe, o pai, já tem 2, 3 filhos, já estão crescidinhos. Aí a pessoa lá engravida, e vem o bebê novinho, e aí os grandes começam assim, ai, não tem mais atenção para mim. Não é verdade? Sim ou não? Não é? Isso acontece em casa, e acontece aqui também, não é? Então, diante desse quadro, que é um quadro que eu concordo, a igreja precisa de mais amor, tem faltado amor na igreja. Então, se você está chegando agora, fica ligado que você está vendo uma igreja que está faltando amor, viu? Mas você pode ajudar a aumentar esse amor, pode ou não pode? Não é? Então, diante disso, qual é o nosso maior desafio? É estabelecer um verdadeiro ambiente de amor. Então nós precisamos, nosso grande desafio como igreja, não é ficar criticando malignamente, não é ficar sentindo insatisfeito, não é? Nós temos um desafio, que é aumentar, fazer que cresça esse ambiente de um amor verdadeiro, na nossa congregação, nas células, não é verdade? Mas o que fazer para isso? Não é? Para que a gente, Senhor, o que a gente tem que fazer para que o ambiente de amor aqui estabeleça? Nós temos que orar mais? Eu creio que sim, a gente precisa orar mais também. Nós temos que jejuar mais? Também entendo que sim. Temos que ter mais entendimento da palavra? Com certeza, com certeza. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando eu estou jejuando, você se sente mais amado? Quando eu estou orando, você se sente mais amado? Quando eu estou lendo a Bíblia, estudando, lendo um livro, buscando no Senhor,
um discernimento para trazer uma palavra para você. Você se sente mais amado? Quando eu estou pregando aqui para você, sempre que eu estou pregando, você se sente mais amado? Hoje essa mensagem você não vai se sentir amado. Eu já estou dizendo que está faltando amor. Se está faltando amor, filho, não é? Você não vai se sentir amado, né? Sim, tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Mas o amor de Deus, ele é expressado não simplesmente pelo jejum, pela oração, mas o amor de Deus, ele é expressado pelo o cuidado que todos nós devemos ter uns para com os outros. Uns para com os outros. Não é? Essa é a grande expressão de amor. Não é? O amor, então, de Deus é expressado, o amor de Deus é expressado pelo tanto de jejum que fazemos? Não. O amor é expressado pelo tanto que a gente ora? Não. O amor é expressado pelo tanto de conhecimento que a gente tem? Não também. Claro que tudo isso é importante, mas o amor é expressado pelo cuidado. E cuidar dá trabalho, não é verdade? Sim ou não? Quem tem criança pequena em casa aí? Né? Eu tenho um amigo que já foi aqui da igreja, ele já tem 2 filhas, uma já está bem moçona, a outra está virando mocinha. 2 semanas atrás, a esposa dele postou no Facebook que estava grávida. Meu irmão, eu fiquei alegre e fiquei com medo ao mesmo tempo. Não é? Eu falei, eu pensei, eu tenho que dar parabéns para ela e eu tenho que rir dele. Aí ele veio aqui na igreja para conversar comigo. Ele é de outra igreja, mas veio aqui conversar comigo, ele é nosso amigo, o Robson. E eu falei assim, meu irmão, o que tu arrumou, meu irmão? Ele falou, missionário, já me fala. Agora que as gurias estão crescidas, agora que o negócio vai começar a ficar bom. A minha filha Lara, ela tem 5 anos, vai fazer 6 agora em dezembro. E todo dia ela acorda, toda noite ela acorda para fazer xixi. E eu já estou entrando na mente dela, filha, tu já é mocinha, tu já pode ir fazer xixi sozinha. Porque já vão fazer 5 anos que eu não tenho uma noite que eu consigo dormir a noite inteira. Lá em casa, como eu sou machão, quem levanta no frio sou eu, não minha esposa. Você está entendendo? Não é? Só que às vezes eu me dano com essa macheja toda, né? E eu já estou entrando na mente dela, filha, tu já é mocinha, tu já pode fazer xixi sozinha, tu já sabe levantar, tu já sabe se limpar, não precisa mais chamar o papai. E ela falou assim, papai, mas eu tenho medo escuro. Eu falei, filho, tu já sabe acender a luz, olha que legal. Que eu já estou entrando na mente dela, para mim poder conseguir dormir uma noite inteira sem ter que levantar. Você sabia que você levantar no meio da noite, essa qualidade de sono cai lá embaixo? Quem sabe disso? Não é? Imagina, meu irmão, imagina, entendeu? A Lara, daqui 1 ano, para de me chamar, e no outro dia ela vem, meu amor, eu falo, estou grávida. Não, só de pensar nisso eu já durmo virado para o outro lado. Meu Deus do céu, que trabalheira, meu irmão, não é? Eu vou no mercado e já falo assim para mim assim, que bonita a sua neta. Mas, se eu tiver outro agora, vai ser bisneto. Não é verdade? Não é? Gravida agora, nasce com 47, eu com 50 anos vou ter uma filha de 3 anos, pensa. E se for guri querer jogar bola, pastor Marquinhos? Não, vou morrer. Você está entendendo? Pensa. Meu irmão, dá um trabalho do veneno. E eu ri desse Robin, mas ri dele, mas ri com força. Porque eu aprendi uma coisa, que rir é bom, e rir dos outros é melhor ainda, meu irmão. Então, né, é bom a gente se reunir para rir dos irmãos, amém? Então é um cuidar, dá trabalho, não é verdade? E nós podemos então medir o nível do amor que temos. E podemos medir também o nível do amor de uma congregação. Eu quero hoje te convidar a me ajudar a medir o nível do amor desta congregação.
E eu espero que você me ajude. Quem quer me ajudar? Levanta a mão aí. Só quem quer me ajudar de verdade. Amém? Ó, viu? A minoria quer me ajudar. Pensa. Olha o amor como é que está nesse lugar. Não é? Entendeu? Vamos de novo, vamos ver se vai aumentar o coro aí. Quem quer me ajudar aí? Levanta a mão. Aí, aumentou uma meia dúzia só. Vocês viram como é difícil o negócio, meu irmão. Pensa. Lá em João, no capítulo 21, no versículo 15, Jesus disse assim, ó. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Então, irmãos, o cuidado é a verdadeira expressão do amor. O cuidado é a verdadeira, a mais genuína e a mais sublime expressão do amor, não é? Então nós temos esse bom indicador do quanto amamos. E o quanto amamos é o quanto nós trabalhamos para cuidar dos outros. Nós oramos, nós jejuamos, nós nos aplicamos ao estudo da palavra para estarmos capacitados e preparados para cuidar daqueles que amamos, daqueles que, assim como nós, são o alvo do amor de Deus, não é? Então, cuidar não dá só o trabalho na hora de cuidar. Cuidar dá um trabalho muito grande antes de cuidar. É ou não é verdade? Sim ou não? Rapaz, pega um casal com filhos, tem que ter uma boa casa para os filhos, tem que ter comida para os filhos, tem que ter material de higiene para os filhos, é ou não é verdade? Então o pai e a mãe, eles trabalham para cuidar dos filhos, mas eles têm um outro trabalho por trás, muito maior às vezes, para que eles possam ter a condição de dar para os filhos o cuidado que eles precisam. Você está me entendendo? Essa é uma grande realidade. Então, cuidar não dá só trabalho na hora de cuidar. Cuidar, ele dá trabalho muito maior, na verdade, para que a gente possa estar preparado para cuidar. E quando a gente fala em cuidar de vidas espiritualmente, não é? Nós temos que fazer no mínimo 3 coisas para poder estar preparado para dar conta de cuidar da vida espiritual de alguém. Nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que ter uma rotina, no mínimo, semanal de jejum. E nós temos que ter uma rotina diária de oração e diária de estudo e de dedicação às escrituras sagradas. E isso dá trabalho. Não é verdade? Então, tudo isso é importante, mas é uma preparação para que possamos cuidar das pessoas, não é? Pois elas são alvo do amor da igreja, porque elas são alvo do amor de Deus. Amém? E eu quero falar agora para você rapidamente 3 coisas importantes sobre o amor de Deus, e você vai poder me ajudar a medir o nível do nosso amor, e você também vai poder me ajudar a achar o caminho para que a gente possa subir o nível do nosso amor. Não como críticos pela insatisfação, mas como críticos pelo um compromisso de sermos cada dia uma igreja que ama mais. Quem que acha que a gente tem que amar mais? Nós precisamos amar mais. Mas isso não é uma responsabilidade de alguns, é um dever de todos nós que somos batizados. Quem é batizado aí, levanta a mão. Esse é o seu dever. Esse é o nosso dever. Nós não podemos empurrar isso como responsabilidade para os outros. Primeira coisa que eu quero falar para você sobre amor é que o amor é o ambiente para o crescimento da igreja. Fala assim comigo: o amor é o ambiente para o crescimento da igreja. Na verdade, qualquer crescimento na nossa vida, em qualquer área que não venha do amor, não é crescimento, é inchaço. A gente não cresce de verdade. É um crescimento que logo, logo a gente vai perder.
Tudo que nós edificamos em ambiente do amor é algo que é edificado com sustentabilidade. É como Jesus disse, né? O homem que constrói o homem que escuta a minha mensagem e a pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa em cima da rocha. O homem que escuta a minha mensagem, e a mensagem de Deus é a mensagem do amor. Se você gosta de romance, meu irmão, leia a Bíblia. A Bíblia é o maior e melhor de todos os romances. Você está me entendendo? E tem um livro da Bíblia que é o suprassumo do romance, que é Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. Você está me entendendo? Lá tem um momento onde Salomão vai elogiar, entendeu? E ele fala assim para ela: o seu pescoço parece o pescoço de uma égua. Tentei fazer isso com a minha esposa, não deu muito certo, não, meu irmão. Tem que atualizar o elogio. Né? Eu pensei que ele ia ficar feliz e dar uma relinchada, foi um coice. Então, o amor é o ambiente para o crescimento da igreja. 1 Coríntios 3, do 4 ao 7, diz assim na NVI: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Olha só, imagine então, meu irmão, um ambiente onde as pessoas são pacientes umas com as outras, são bondosas umas com as outras, não têm inveja uma das outras, não se vangloriam, não se acham melhores que as outras, não maltratam umas às outras, se interessam verdadeiramente pelos outros, não se irritam facilmente, não guardam rancor, não guardam mágoa, não é que não se magoam, é que não guardam rancor, não guardam mágoa, amém? Não se alegram quando a gente é injustiçado, não se alegram, mas se alegram quando as coisas acontecem, né, segundo a verdade. Imagine um ambiente desses, onde as pessoas conseguem força para suportar os sofrimentos, as dificuldades, os desafios e as provações, sem perderem a fé e a esperança. Imagine, um ambiente desse ajuda no crescimento? Sim ou não? Pois é, por isso que o amor é o ambiente que proporciona o crescimento. Isso é o primeiro que você tem que saber sobre amor, não é? Pois é este o ambiente que o Espírito Santo quer gerar e quer que a gente faça tudo para manter. Então olha só, quem gera esse ambiente é o Espírito Santo, e quem mantém ele somos nós. Deixa eu perguntar uma coisa para você: como a gente sabe que está faltando amor? Quem que está falhando? O Espírito Santo não está gerando amor ou nós não estamos mantendo? Nós não estamos mantendo. A Bíblia diz que tem a vida de muitas pessoas que ela pode ser comparada com um saquitel furado. Saquitel era um saquinho onde eles colocavam a moeda, o dinheiro, e um saquitel furado, por mais que coloque dinheiro, está sempre vazio, não é? Salomão, em Provérbios, compara essas pessoas a filhos da sanguessuga. Ele diz que a sanguessuga tem duas filhas, uma chama-se Midá e a outra também Midá. Então, quando fica as duas diante da mãe, é Midá, 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 Midá. E tem crente que só chega para Jesus: Midá, Midá. Jesus me dá paz, me dá misericórdia. Ai, meu Deus do céu. Por quê? Porque Ele dá, mas a vida do ser humano se torna um saquitel furado. Lá em Efésios 4, 2, 3 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis. Fala assim, dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E no 13 diz assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então nós temos que fazer tudo. Fazer o quê? Se esforçar o máximo possível para conservar
a unidade por meio do vínculo da paz. Quem dá isso é quem? É o Espírito Santo. Você está me entendendo? Não é? Agora imagine um ambiente de uma casa. Quem tem casa aí? Quem aqui mora sozinho? Só quem mora sozinho? Mora sozinho. Mora sozinho também? Então esses dois aí não valem, não é? Mas imagine você numa casa, você mora com umas 2, 3 pessoas, só que nessa casa ninguém gosta de fazer nada. Ninguém gosta de tirar o lixo do banheiro, ninguém gosta de limpar a privada, ninguém gosta de lavar a louça. Você já teve assim aquela experiência agradável, de chegar em casa assim e tomar uma água, e você abrir o armário e não tem um copo limpo? E está todos lá. Quem mora sozinho não pode ficar bravo, né? Porque a culpa é sua mesmo. E quem não mora sozinho, mesmo que ele tenha colaborado para alguma louça suja ali, ele vai botar a culpa em quem? Nos outros. Meu irmão, já vai dar uma angústia, já vai dar uma tristeza. É ou não é verdade? Sim ou não? É? Você vai botar um lixo no cesto do lixo, joga assim, ele cai porque já está lotado. Você está com fome, tem comida para fazer, mas ninguém quer fazer comida. Como é que fica o ambiente dessa casa? Fica parecido com o ambiente do amor ou fica contrário? Contrário. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. O problema da maioria das pessoas não é espiritual, é organizacional. É claro que a desorganização gera em nós um desconforto que vai perturbar a nossa alma, e aí nós damos espaço para o diabo, damos oportunidade para demônios. E o apóstolo Paulo nos alertou: nem deem lugar ao diabo. Então, um ambiente onde as pessoas não fazem as coisas, onde ninguém quer cumprir a sua função, onde os trabalhos não são divididos, não, é um ambiente, meu irmão, que é semelhante ao lago de fogo e enxofre. É por isso que tem gente que inadvertidamente fala assim: pastor, na minha opinião o inferno é aqui mesmo. Eu falei: é, filho? Onde ele é? E ele me dá o endereço da casa dele. Que meu irmão lá é, sabe, igualzinho, pastor. Entendeu? Que a gente imagina o inferno, que é negócio tudo sujo, bagunçado, quente, os demônios estão jogados um para um lado e um para o outro. Ninguém quer fazer nada, tudo resmungando. Porque demônio, meu irmão, demônio é um ser demoníaco. Você está entendendo? Ó a revelação. Ó a revelação aí. Você está me entendendo? Né? Mas tem gente, meu irmão, não é? Rapaz que faz um cosplay de demônio direitinho, não é verdade? Você já viu? Tem crente que está fazendo cosplay de demônio. Tem gente que faz cosplay de super-herói, não é? Mas tem crente fazendo cosplay de demônio, meu irmão. Fica igualzinho a um. Quer fazer nada, só reclama, diz que tudo é dele. Você já viu o demônio? Quem já expulsou demônio aí? Quando você manda o demônio sair, o que o demônio fala? Não saio, porque é meu, né? Você está vendo TV em casa, todo mundo sentado na sua face, dá licença para me sentar aí. Não sabe por quê? Porque é meu esse lugar. É cosplay de demônio, é igualzinho. Dá a mão para trás, sai daí, no nome de Jesus. Dá vontade de dizer assim, entendeu? É igualzinho, é cosplay de demônio. Quando alguém falar assim para você, pergunta para ele: é você, Satanás? Então, o ambiente de amor, ele se fortalece à medida que cada pessoa assume a sua função. Irmãos, um ambiente onde ninguém quer fazer as coisas, torna-se um ambiente de acusação, sim ou não? Quem já viu isso acontecendo dentro de casa? É porque você também não fez sua parte, é porque você também não fez sua parte, é porque você... Meu irmão, quem é, olha aqui para mim, quem a Bíblia diz que é o acusador? Quem? Quem? Meu irmão, quando você
Meu irmão, quando você, entendeu, estabelece um ambiente de acusação dentro da sua casa, você está, na verdade, convidando o diabo para entrar na sua casa. Porque o diabo gosta de acusação. Quem sabe que gaúcho gosta de churrasco aí? Quem sabe? Pois é, eu sou gaúcho. Então, se você postar uma foto de churrasco, eu vou pensar, está me convidando. Se não me marcar na foto, é um convite indireto. Se me marcar, é convite direto. Você está me entendendo? Não é? Então, quando você, como o diabo gosta de acusação, quando você deixa o ambiente de acusação estabelecer na sua casa, o que acontece? Meu irmão, se tiver passando um demônio na porta da sua casa, ele perceber isso, ele, rapaz, vou entrar porque aqui estou me sentindo em casa. Você está entendendo? Segunda coisa, a falta de trabalho ou o trabalho mal feito atrai o castigo do Senhor. Então, a falta de cada pessoa fazer a sua função estabelece um ambiente de caos, onde atrai presença maligna. Mas a falta de fazer o trabalho ou fazer o trabalho mal feito atrai o castigo de Deus. Imagina uma casa onde tem demônio e Deus ainda está castigando, passando a lenha, não é? Pensa. Jeremias 48:10 diz assim, ó: maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor, maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Aqui o Senhor está falando para um soldado, e está dizendo, ó soldado, se você ir para a guerra e ficar fazendo corpo mole, quem já teve aqueles amigos, no tempo que não era crente, aquele amigo machão que dizia que ia brigar com os outros, aí ia com a galera para dar o BO, e aquele amigo, quem já passou por isso? Aí, meu Deus do céu, é que nem vigília, irmão. Os crentes falam assim, missionário, faz vigília. Gente, faz vigília, os irmãos ficam doentes, os irmãos não têm sono, sentem preguiça. Ai, não pude, surgiu compromisso de última hora, qual? Me deu sono. Irmão, complicada a situação, né? Aí depois das reuniões, dia 2, perguntou assim para mim, missionário, por que o senhor não faz vigília na igreja? Meu irmão, se eu pudesse, eu mandava para o inferno, mas eu não posso. Aí eu faço vigílias, mas não vem. Não é verdade? Mas também ele fala assim, ó, maldito o que impede a sua espada derramar sangue, aquele que não tira a sua espada. Ele está dizendo que tem um soldado que vai para a batalha, que tira a espada, mas não luta como deve lutar. E tem aquele soldado que nem tira a espada da bainha. Não vai para a guerra. Então, quando nós vivemos em um ambiente onde o trabalho é mal feito, ou há pessoas que não fazem, que não cumprem a sua função, a Bíblia diz que além de atrair demônio, atrai o castigo de Deus. E qual é o problema? O castigo de Deus, primeiro, é a expressão do amor de Deus, amém? Quem é pai e mãe aí? Você desce a chulapa no seu filho porque você odeia ele? Não, porque você ama. A Bíblia diz que um pai que ama os seus filhos de verdade não aparta a vara dele. Você está entendendo? Não aparta. Dá uma chinelada. Entendeu? Como eu amo muito a Lara, volta e meia, eu dou uma chinelada nela, para ela só sentir o meu amor. Não é? Entendeu? Mas o problema é que uma pessoa imatura, num ambiente de castigo, não consegue se sentir amada. Não é verdade? Sim ou não? Então, muitas pessoas, quando vêm para a igreja, não se sentem amadas, sabe por quê? Porque as pessoas que já estão na igreja não estão trabalhando. E os que estão trabalhando, porque estão trabalhando sem vontade, ou porque estão sobrecarregados, estão fazendo o trabalho mal feito. E atrai o castigo de Deus. Você está entendendo? Não é? Você está entendendo o que a gente tem que fazer? Quem já está começando a entender aí? Quem já está recebendo no espírito? E quem já está recebendo no ouvido? Aí, ó. Terceira coisa sobre amor. É para aumentar o ambiente de amor que o Senhor quer que cada vez haja mais trabalhadores na igreja. Mateus 9, 36, 38 diz assim, ó: ao ver as multidões,
teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então olha aqui, meu irmão, esse negócio de faltar amor na igreja não é de hoje não. Não é só problema da ICB Pinheirinho, nem da Casa da Bênção. O próprio Senhor Jesus, olhando para o povo que ele tinha que pastorear, discerniu que eles viviam como ovelhas sem pastores. Então disse aos discípulos, quem é discípulo de Jesus aí? Rapaz, quem é discípulo de Jesus aí? Não é para você, pastor, eu que eu não sou, é para você também, está aqui, tem que ouvir. Amém? Então disse a seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Irmãos, para aumentar o amor, que vai aumentar o crescimento não é só número de pessoas não, porque a igreja é você. Se aumenta o bem de amor aqui, você vai crescer em todas as áreas da sua vida, com um crescimento sustentável. Não é o crescimento de pobre, você cresce um pouquinho hoje e decresce muito, muito mais amanhã, não é? Olha o que diz aqui no primeiro texto que lemos, em Efésios 4,16, diz assim, ó, dele, falando de Jesus, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, está falando da gente, viu? Está falando da gente, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Mas tem uma vírgula, olha o que diz depois da vírgula, na medida em que cada parte realiza a sua função. Como é que o crescimento cresce? Como é que o crescimento aumenta? Quando aumenta o amor. Como é que aumenta o amor? Na medida, fala assim, na medida. Quer dizer, isso é proporcional. Que cada parte. Quem é batizado e levanta a mão? Você é parte do corpo de Cristo. Que cada parte realiza a sua função. Realiza a sua função. Na Ser Ministerial, ontem eu dei o exemplo do Wilkio e da Diné. O Wilkio, ele é líder de célula. Líder do Ministério de Recepção Sem Apoio. Há 2 semanas atrás, auxiliava no Ministério Kids. E ainda é o tesoureiro da igreja. Pastor, ele cuida do dinheiro? Não, das dívidas. Só o dinheiro. Vai sobrar um dia quando você converter seus maus caminhos. Amém? Aí, o Rodrigo, tem que apanhar de vez em quando. O Rodrigo, isso aqui é um tapa de amor, viu, irmãos? O Rodrigo, daqui a pouco ele está carente, ele está triste. E ele precisa da atenção do Wilkio. E o Wilkio precisa cuidar do Rodrigo? Precisa. Mas aí, o Rodrigo procura o Wilkio e o Wilkio não consegue dar atenção para ele. E o Rodrigo vai... Por isso só que a igreja não ama ele. Vai reclamar com a Laura, que é a esposa dele. Ó, procurei o Wilkio, ele nem me respondeu. E depois dizem que ama a gente. Aí, a Laura, ela vai ouvir isso e ela vai concordar, porque ela está angustiada, porque quem é casado aí? Quando seu marido está com problema, como é que você fica? E quando ele busca ajuda e ninguém ajuda, como é que você fica? Pior ainda. Não é verdade? Aí, o Pablo ouve os dois conversando e quietinho na cama dele vai pensar assim, é mesmo, naquela igreja ninguém ama. E o Richard, que é meio desviado, vai dizer para o Pablo, eu já sabia, por isso que eu não vou muito. Você está entendendo? Mas o problema é o Wilkio. O Wilkio, ele quer fazer tudo isso porque ele é o super-homem? Não. E aqui na igreja tem muitos Wilkios. É porque aqui poucos são os que realizam a sua função. Poucos.
se 50% dos batizados dessa igreja fizesse alguma coisa, o Will podia ser só líder de célula, por exemplo. Ele ia ter mais tempo para cuidar do Rodrigo ia se sentir mais amado, a Laura ia ficar feliz, o Pablo ia ouvir, ia pensar realmente naquela igreja eles amam, e o Pablo ia falar com o Richard, está dando bobeira, vai para a igreja, não fica jogando videogame, porque lá eles amam a gente de verdade. Você está entendendo? Então o que nós precisamos fazer? Hoje nós vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Nós vamos comer do pão e beber do cálice, lembrando dele e do compromisso que temos com ele. Existe algo que você pode fazer. Pastor, não estou preparado. Meu filho, existe algo que você já pode fazer. Sim ou não? Pode fazer. Você pode ajudar mais o seu líder na sua célula, pode ou não pode? Você pode ajudar no ministério de recepção e apoio. Você pode ajudar no ministério Kids, é o ministério mais carente da igreja hoje, é o ministério Kids. Entendeu? Ô pastor, sacanagem pastor, o ministério Kids é mais carente, por que o Kill saiu então? Porque o homem não tinha mais tempo de cuidar da Giné, meu irmão. Kids, recepção e apoio, célula, tesouraria. Você está me entendendo? É esposo, é pai, entendeu? E não é pai de qualquer pessoa, é pai de Yasmin, pensa. Meu irmão, dá um trabalho. Não é fácil, meu irmão, ser pai de Yasmin. Entendeu? Eu acho Yasmin uma graça, mas eu acho que eu não queria ela como filha, não. Estou brincando. Nós precisamos parar de perseguir a igreja. Porque os que mais reclamam que a igreja não ama, são os que menos realizam a sua função. Eu tenho 2 pedidos para você, como seu pastor. Primeiro, nos ajude. Se disponha a fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Abra o seu coração. Deixe de te preocupar só com a sua própria vida e nos ajude em alguma coisa. Esse é o primeiro pedido. E qual é o segundo, pastor? Se você decidir que não quer fazer nada, não nos atrapalhe. Não fique criticando injustamente. Porque se você não quer fazer nada, pastor, mas eu sou obrigado a fazer? Não, filho. Livre-arbítrio, lembra? Repita assim, livre-arbítrio. Eu respeito o seu livre-arbítrio. Não vou te amar menos por isso. De verdade, não vou te amar. Não vou ficar te pressionando. Não. E quando você precisar da gente, a gente vai te ajudar. E se não precisar, a gente vai atrás de você também. Você está entendendo? Mas, se uma hora você precisar e a gente não conseguir atender você naquele momento, entenda que a seara é grande. E os trabalhadores são? E são poucos, porque talvez você não quis nos ajudar. Então não seja injusto falando mal dessa igreja, aqui dentro da igreja, na célula, dentro da sua casa. Não seja injusto, porque isso nos atrapalha. Se não quiser nos ajudar, a gente vai te ajudar, mas você pelo menos tem que não nos atrapalhar. Eu tenho esse pedido para você como pastor dessa igreja. Eu amo cada um de vocês. Estou disposto a fazer o que for preciso para ajudar cada um de vocês. Sou só um. Mas não sou sozinho, tem alguns que me ajudam aqui, mas poderia ter mais gente. Tem gente aqui que já poderia estar ajudando. E tem gente aqui que já poderia estar ajudando mais. Pastor, você está cobrando? Não. Só estou te ensinando a não perseguir a igreja que você congrega nela. Não critique ela.
aumente o amor dessa igreja, porque o amor aumenta à medida em que cada parte realiza a sua função. Então eu quero que você pense nisso hoje, pense nisso essa semana, e nos ajude. Tem um louvor que a gente cantava um tempo atrás, que eu acho muito legal, que canta assim, ó: eu preciso de você, você de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Tem até coreografia, ó: sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, ó, sem cessar, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Acho que eu vou entrar no ministério de dança, está precisando de gente para dançar. Então, gente, nós precisamos um dos outros, amém? E nós podemos ajudar. Ninguém aqui é tão incapacitado que não possa fazer nada. Ninguém aqui é tão pobre que não possa dar nada. Então nos ajude dando, nos ajude servindo, nos ajude doando, nos ajude se doando, amém? E nós podemos mudar essa realidade. Em vez de ter gente que reclama que tem pouco amor, daqui a pouco vai ter gente falando assim: rapaz, tem muito amor nessa igreja, está saindo amor pelo ladrão, amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor nessa noite e nos preparar para a ceia do Senhor. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por este momento e por essa oportuna palavra que o Senhor nos traz nesta noite, Senhor. Pai, nós sabemos que a Tua igreja sempre será perseguida, mas, Senhor, a Tua igreja não deve ser perseguida por aqueles que são a Tua própria igreja, Senhor, porque a Tua palavra diz que uma casa dividida, ela não prospera. E as críticas injustas, as críticas só pelas críticas, as críticas que têm mais aparência de maldição do que de crítica, elas geram divisão na igreja, Pai, e atrapalham o crescimento da igreja. Por isso, nesta noite, Pai, a partir desse entendimento, a partir desse discernimento, Senhor, nós oramos, e eu ordeno agora que todo espírito de crítica, todo espírito escarnecedor, que fica nos tentando a falarmos mal uns dos outros, a falarmos mal da igreja, que saia do nosso meio agora, em nome de Jesus. E eu oro, Pai, pedindo que o Senhor opere em nós o desejo de fazer cada um a nossa parte, e que o Senhor também opere em nós o efetuar de cada um fazendo a sua parte, para que assim, Senhor, nós possamos crescer e nos desenvolver por meio do amor, à medida que cada pessoa faz a sua parte, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus, amém, meus irmãos? Quem concorda, dá uma salva de palmas para Jesus aí, aleluia, glória a Deus. E agora então vamos celebrar a ceia do Senhor, amém? E decida começar a fazer a sua parte. Se você pensar assim: pastor, não sei o que fazer, meu irmão, vem tomar um café comigo que eu te dou uma lista, e ainda te explico como se faz, amém? E ainda te dou uma palavra de fé: esforça-te. Amém? Vamos ler a instrução bíblica sobre a celebração da ceia. Depois estaremos consagrando o pão e o cálice, e logo nós participaremos do pão e do cálice, amém? 1 Coríntios 11, do 23 ao 32 diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus,
Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízos. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós apresentamos ao Senhor o pão e o cálice e os consagramos, Senhor, como símbolo do Teu corpo e do Teu sangue, Pai. Para que comendo e bebendo dele, possamos, Senhor, nos lembrar dos votos sagrados que temos com o Senhor e renová-los neste dia, Pai. E também possamos, Senhor, através da nossa vida, anunciar a Tua morte na cruz que trouxe a salvação, e a Tua ressurreição que nos dá esperança de vida eterna e de paz, Senhor, porque está escrito que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, Pai. Também porque está escrito que aquele que come do Teu corpo e bebe do Teu sangue herda o reino dos céus, e aquele que de Ti se alimenta também por Ti viverá, Senhor. Realiza isso em nossas vidas a partir desse momento com a ceia, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, amém? Sente o seu lugar. Se você não examinou a si mesmo, aproveite esse momento agora, e daqui a pouco todos participaremos juntos. A bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era eu, o condenado era eu. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso
amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era eu, o condenado era eu. Era eu, o condenado era eu. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. E ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. 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 Hoje eu tenho vida. Era eu, o condenado era eu. Era eu, o condenado era eu. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão, agradeceu a Deus, ele partiu o pão e ele disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Levante o pão e, em memória do Senhor Jesus Cristo, participem todos do pão. Levante o cálice. Logo após haver ceado, o Senhor Jesus Cristo pegou o cálice, agradeceu e disse aos seus discípulos: esse cálice é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança essa que é garantida pelo meu sangue. Bebam dele todas as vezes que beberem em memória de mim. Então, meus irmãos, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, participem do cálice. Ajoelhe-se no seu lugar e renove seus votos sagrados com o Senhor nesta noite. Era eu, o condenado era eu. Era eu, o condenado era
foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. 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 Hoje eu tenho vida. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. O teu amor dura para sempre. E as tuas misericórdias não têm fim. Senhor, nos conduz no caminho da vida, Senhor. Livra-nos de todo mal, Senhor. E nos ensina a viver uma vida digna da nossa fé. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E hoje é dia das crias. Vamos receber as crianças aqui, nós vamos orar por elas. Vamos abençoar as crianças. Olha aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, estenda a mão para cá, vamos orar, abençoar as crianças. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, hoje nós comemoramos o Dia das Crianças e queremos, Senhor, fazer uma oração especial por elas hoje, Pai. Senhor meu Deus, venha abençoá-las de uma forma poderosa em nome de Jesus. Pai, guardando cada uma delas do mal, Senhor. Pai, eu sei que a maior provisão, tanto espiritual como material, que o Senhor pode dar para elas, é uma família abençoada, Pai. Então eu oro para que o Senhor dê a cada uma delas uma família abençoada. Dá a elas um pai abençoado, uma mãe abençoada. Dá a elas, Senhor, uma família que juntamente com a igreja vai ensinar a elas a andar no caminho que elas devem andar enquanto ainda são pequenas, para que depois que elas cresçam, elas não se desviem, Senhor. Nós repreendemos, Pai, toda obra maligna, todo plano do diabo, Senhor, que se levanta contra elas. Pai, pessoas têm tentado estabelecer na nossa nação uma cultura de abuso, uma cultura de pedofilia. Nós repreendemos esse espírito de abuso, esse espírito de pedofilia, que quer usar pessoas para traumatizar essas crianças, Pai. Pai, que o Senhor estabeleça um manto de proteção sobre a vida delas, Pai, livrando elas de todo mal. Abençoa elas com saúde, com inteligência. Abençoa elas com sabedoria, Pai, com obediência. Senhor, Pai, que elas sejam uma igreja melhor do que nós somos hoje, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Glória a Deus, Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, a nossa irmã Joara vai agradecer, e depois do agradecimento, nosso culto vai estar encerrado. Obrigada. A paz, igreja.
Nós, da equipe Kids, agradecemos a colaboração de todos vocês, porque vocês conseguiram fazer com que essas crianças ficassem felizes hoje, e todos nós também. Então, nós oramos todos os dias por vocês. E que quando as crianças chegarem em casa, elas também precisam da ajuda de vocês. Todos os dias, para ler um pouquinho da Bíblia, abraçar essas crianças é muito importante. Nós estamos orando por toda a igreja, pelos líderes, tá? Então, nós agradecemos a colaboração de todos vocês, não só da equipe, mas do pastor, da missionária, de todos vocês. Que Deus abençoe abundantemente.